Fala pessoal, meu nome é Nicolas Aprato E eu sou Juliana Louise. e hoje nós vamos receber o mito, a lenda aqui no canal. João Vitor Coimbra, primeiro lugar no Enem Medicina 2020. Estamos muito felizes em receber você aqui. Se apresenta um pouco pra galera, fala quem você é. E aí galera, meu nome é João Coimbra, eu tenho 22 anos, fui aprovado agora em Medicina na UFAL em primeiro lugar. Eu tô feliz de poder estar aqui contando um pouquinho da minha pequena trajetória até a aprovação para vocês. Antes de começar as perguntas, fala aí pra galera qual foi sua média no Enem. Foi 829,38. Tem que respeitar, né? Não lembro nem a fala de décimos do Enem. Então a gente pediu lá no Instagram para o pessoal mandar as perguntas e a gente selecionou algumas e a gente vai perguntar para ele para bater um papo agora bem legal, ele contando tudo, como é que foi e tentar ajudar vocês ao máximo que estão para fazer o Enem agora enquanto tá vendo esse vídeo. Então, a primeira pergunta, eu acho que é a melhor para introduzir é: fala um pouco quem você é, quando é que você quis fazer medicina, como foi a sua relação com o curso em si? Beleza, eu estudava ensino médio lá no Colégio Conic, me formei em 2016 e durante todo o ensino médio eu não sabia o que eu queria, nunca tive certeza do que eu queria. Eu gostava muito de humanas, de todas as matérias de humanas. É verdade. Então eu tinha na cabeça que eu ia fazer algum curso relacionado a humanas, né? Mas nunca sabia. Eu fiz o Enem em 2016 e eu só decidi o que eu queria quando chegou minha nota em 2017, né? Em janeiro de 2017, recebi a nota, aí eu decidi que eu queria fazer direito. Mas eu não tinha nenhuma certeza de que era isso mesmo que eu queria, não tinha nenhuma vontade grande assim. Foi meio que no impulso mesmo. E foi pior ainda, porque eu decidi no impulso que eu queria ir para Recife, estudar na faculdade na UFPE. Minha nota tinha sido alta também em 2017 para o curso que eu queria fazer numa faculdade melhor, era o meu sonho assim de ensino médio. Sair de Maceió, fazer uma faculdade melhor e tudo. E aí eu decidi ir para Recife, para estudar Direito na UFPE. Em 2017 mesmo eu fui, comecei lá a faculdade, fiz 2 anos de faculdade, fiz quatro períodos lá. A partir do terceiro já eu percebi que não era isso que eu queria e que eu tava só levando com a barriga, comecei a estagiar, não gostei. Tentei de todas as formas me adaptar ao curso de Direito, mas eu não gostei, eu vi que não queria aquilo para minha vida, que eu não ia querer exercer, mas ainda assim eu tentei levar com a barriga, não gostava de morar em Recife, aí eu transferi para a UFAL, consegui transferência da UFPE para a UFAL, ainda fiz um período na UFAL de Direito, mas realmente não dava, e depois desse período, quando eu estava no sexto período, eu tranquei, na verdade nem cheguei a trancar, né, eu saí no meio do período e decidi que eu ia fazer outra coisa. E nesses 6 meses, últimos 6 meses de faculdade de Direito, eu já estava na minha cabeça que eu tinha vontade de fazer medicina, eu tinha vontade de fazer outros cursos também, mas medicina foi crescendo na minha cabeça durante todo esse tempo. Quando finalmente eu saí da faculdade, que eu comecei a raciocinar mesmo o que eu queria fazer, foi que eu decidi realmente que eu queria fazer medicina. E desde então que eu tomei essa decisão na metade para o final de 2019, que eu não tenho mais dúvidas. E depois dessa data aí, final de 2019, que eu decidi que eu ia parar para estudar. E aí eu comecei a estudar no finalzinho de 2019, tipo lá para, sei lá, dezembro, mas estava meio quebrado, né, porque férias e tudo. Sim. Eu comecei a estudar de verdade lá para 2020, final de janeiro de 2020, para o Enem 2020, que seria em novembro, né, que foi adiado e acabou sendo em Foi janeiro. uma confusão esse ano todinho, não foi? Ah, e um ponto importante aqui que eu queria deixar registrado para quem tá vendo o vídeo é que uma preocupação dele na época que ele também veio falar comigo era em relação à idade. Ele achava que tava muito velho pro curso. Véi, não tem isso. Tem gente lá na minha sala que tem quase 50 anos e tá fazendo o sonho dele. Se você realmente quer, não se preocupe com isso. Gente que já fez outro curso e resolveu mudar a vida. Inclusive, Coimbra, se você quiser falar alguma coisa sobre isso também, sua experiência com essa parte, que é o que aflige muita gente. Porque, eu no próprio ensino médio eu tinha vontade de me formar muito cedo, de começar a trabalhar muito cedo, de ganhar meu dinheiro. E como eu sei que medicina é um curso longo, eu tinha uma pequena preocupação, né, de só entrar no curso com 22, se não passasse no vestibular, que eu ia ter que fazer outro ano, entrar com 23, 24, não sei. Mas eu fui percebendo aos poucos que isso é uma grande besteira, na verdade, que todo mundo tem que ficar muito ciente, cada um tem seu tempo. Não é porque um entrou na faculdade com 17 que você tem que entrar com 17, com 18. Cada um tem seu momento. Você pode
fazer outro curso, ver que não é o que quer, voltar. O importante é você estar fazendo o que você gosta, você estar feliz, independente do tempo, porque se você ficar com essa neura de acabar rápido, de me formar rápido, de fazer tudo na pressa, você não vai conseguir aproveitar. Você tem que se desligar disso e ir seguindo seu caminho. Até porque depois o tempo vai passar de qualquer jeito. Melhor tentar do que depois ficar com arrependimento. Coimbra, conta um pouco pra gente. Você fazia cursinho, fazia isolada? Como era essa questão de estudo pra você? Pois é, eu vou contar um pouquinho de como era, mas eu quero que vocês tenham em mente de que não tem receita de bolo para isso, não é certinho, cada um tem o jeito que se adapta melhor, cada um tem as suas formas de estudar. Você não precisa fazer todos os cursinhos do mundo e estudar bem certinho, se não for o jeito que você se adapta melhor, como também você não precisa deixar de fazer se for o jeito que você mais gosta. Eu sempre, desde o colégio, desde que eu era mais novo, eu não gosto muito de aula, de assistir aula, de estar na aula presencialmente, de ter que me deslocar para o local, de ter que ficar escutando o professor falar. Eu acho assim, muito lento, muito devagar, mas é o meu estilo, é o jeito que eu me adapto melhor. Então eu decidi que, antes de começar a estudar, que eu ia estudar quase tudo em casa. Online, naquelas plataformas que tem online. Eu estudava no Descomplica, na plataforma, e na do Jubilu também, que eu gostava, porque eu colocava em velocidade 2x as aulas, assistia só as que eu achava mais importantes, pulava as partes que eu achava menos importantes, e ia me adaptando para o que eu achava que eu precisava mais ou não. E eu decidi fazer as duas presenciais, que eram mais importantes, né? Que era matemática e redação, que para o Enem são as mais importantes. Eu fiz matemática com o Camerino aqui de Maceió, que é muito bom, e redação com o Tainan, que é muito bom também. E os dois Os têm dois online também, né? então, porque, tipo, eu ia fazer presencial, né, esses dois e o resto online. Só que aí teve uma pequena pandemia no meio do ano e transformou tudo em online. E aí essas duas que eram presenciais também foram para online, o que acabou sendo bom para mim, de certa forma, porque eu não gosto de presencial, eu prefiro online. Então, me ajudou um pouco essa transição. Outra coisa que me ajudou também, que infelizmente, né, prejudicou muita gente, mas eu tive muita sorte com isso. Eu gosto de estudar em casa, eu gosto de estudar sozinho, gosto de estudar online, gosto de fazer meus horários, gosto de estudar de madrugada. Então, todo mundo teve que transicionar para o estudo online, o estudo em casa. E eu estava acostumado já com isso. Eu já ia fazer isso mesmo sem pandemia. Então, foi outro fator que me ajudou frente à concorrência, por assim dizer, né? Eu tive um pouco mais de facilidade de adaptação com isso. A Ju também fez com o Camerino. Eu conheço muito a estrutura, a gente sabe que tanto ele quanto o Tainan, mesmo transicionando para online, a estrutura que eles dão é muito boa, apoio para o aluno, e isso deve também ter facilitado. Eu não tenho o que reclamar não da estrutura dos dois. São bem completas, conseguiram transicionar bem para online. Eles oferecem muita coisa de simulado, de plantão. Apesar de tipo, eu não usava tudo, o meu estudo era meio desorganizado assim, mas eles oferecem muito apoio mesmo. E quanto às outras plataformas? O Jubilu que você falou, o Descomplica, tem alguma crítica? Você recomenda elas? Como é que foi a sua relação? Então, para o meu estilo de estudo, que é assim meio desorganizado, meio tipo fazendo meus horários mesmo, eu acho muito bom, né? Porque você consegue assistir as aulas quando você quer, você pode aumentar a velocidade das aulas, você tem as questões para fazer depois de cada aula, você tem lá questões que você pode pesquisar para fazer, você tem simulados também, você tem mais de um professor que você pode ver. Então, tipo, para esse tipo de estudo que você não precisa estar com alguém te guiando certinho, te dizendo o que fazer a cada momento, eu acho que são muito proveitosas. Se você precisa de algo mais certinho, de alguém te guiando, te dizendo o que fazer a cada momento, eu não sei se é a melhor opção, mas dá para se adaptar muito bem. As aulas são muito boas, os professores são muito bons, o conteúdo é bem completo e eu acho que tudo depende de como você melhor se adapta, do seu jeito de estudo. Eu senti muito isso também, principalmente no segundo ano que eu tentei pra medicina. Porque quando você já tem uma base muito boa, não dá pra você ficar gastando tempo assistindo aula. Aí você realmente só faz o que você falou, assiste alguma aula pontual de algo que você esteja errando muito. E aí, enfim, pula as partes que você não precisa. Que aí você economiza muito mais tempo e consegue focar no que de fato vai ser útil pra você. É verdade, é verdade. E para provar que, tipo, não tem receita de bolo, que são jeitos diferentes, tem um amigo meu que passou esse ano também para medicina na FMG, que ele tirou a mesma nota que eu, e o estilo de estudo dele era totalmente diferente. Ele estudava sempre em cursinho, sempre em isoladas,
de dia, guiando, fazendo questões, seguindo cronogramas certinhos, enquanto o meu estilo era totalmente diferente. Tem que se conhecer, tem que saber o que é melhor pra si, porque Agora, senão... uma dica forte que eu tenho é de você transformar seu ambiente, um ambiente que você vive, no mais agradável possível para o estudo, para você receber informação. Então, o que eu fazia? Eu perdia muito tempo com o celular, com o Instagram, com o Twitter. Então, eu comecei a seguir no Instagram e no Twitter um monte de página de professor, de cursinho, porque mesmo eu perdendo tempo, quando eu abria para ver, tava lá, tá, um Conteúdo. quiz de algum assunto, de alguma matéria. Aí eu respondia por diversão. Via alguma dica de algum professor, algum vídeo. Então eu tava sempre, tipo, bombardeando a minha cabeça com informações sobre isso, sem cansar muito, de um jeito mais relaxante, mais divertido. Nesse sentido também era um pouco diferente o meu estudo, porque eu gostava de assistir a aula, mas não de anotar. Eu não anotava muito. Eu só anotava as matérias que eu tinha muita dificuldade, que era física, e eu passei a anotar os pontos principais, e química também. Mas as matérias que eu tinha mais facilidade, como, sei lá, humanas, história, geografia, filosofia, redação, eu não anotava. Eu normalmente estava deitado, tipo, na hora de dormir. Não estudava de manhã, só estudava tarde e madrugada, normalmente. Então, no momento que eu estava mais descansado, eu pagava as matérias que eu tinha mais dificuldade. Que eu estava mais cansado, que eu podia estudar sentado, fazendo questão. Aí, quando eu estava cansado de estudar essas matérias, eu ia para estudar as matérias que eu tinha mais facilidade. Que aí eu deitava, estudava só assistindo a aula, estudava fazendo outras coisas. E dessa forma, tipo, minha cabeça estava sempre tranquila, não estava saturada. Eu só, durante o ano todo estudando, eu acho que eu só saturei de estudo, assim, de ter que parar de estudar por alguns dias, uma vez. E depois disso, voltei a estudar normal. Então, aproveitando o gancho, fala um pouquinho pra gente como era a sua estratégia de estudo para as áreas do Enem. Então, para matemática, ciência da natureza, humanas, enfim. Matemática eu estudava basicamente pelo cursinho do Camerino. E eu tinha as aulas um dia por semana e sempre fim de semana tinha uma aula extra. Aí eu assistia a aula e ele dava a teoria, eu tirava print para não anotar. E quando ele passava para as questões, tipo, botava a questão, dava um tempo para você fazer. Aí eu fazia, sempre fazia. Todas as questões de sala eu fazia antes dele responder. Porque eu respondia e aí eu via como ele respondia depois se eu não conseguisse. Eu acho que essa forma é muito boa para você aprender, porque você tá vendo realmente tipo, o que você não conseguiu e o que você fez. A matemática era assim, e eu fazia, tipo, no começo do ano, fazia muitas questões de casa. Com o tempo eu fui tipo, perdendo um pouco de pique, mas isso de estar sempre fazendo nas aulas foi muito importante para mim. Natureza era a área que eu era pior em todos os Enems. Os Enems que eu fazia no meu ensino médio, eu acertava 24 ou 25 questões no máximo. Sempre tive um pouco de dificuldade. E nesse ano eu resolvi que tipo, eu ia estudar mais focado. Então eu estudava pela plataforma, pelo Descomplica, Natureza, e pelo Jubilu também. Eu assistia a aula de madrugada normalmente, ou à tarde, e fazia as questões depois da aula. Sempre tinha uma bateria de questões, de 10 questões, e eu sempre via o comentário das questões, a resolução para saber se eu tinha acertado ou errado. Era basicamente isso, aula e questão. Tentava focar mais no que eu tinha dificuldade. Se eu não sabia muito a matéria, eu voltava para assistir de novo a aula, fazia umas questões, perguntava para um amigo como é que resolvia tal questão. Natureza era mais ou menos isso, mas dediquei a maior parte do meu tempo, eu acho que eu tinha um pouco de dificuldade. Humanas, geografia, história, filosofia, sociologia, é a área que disparado que eu tenho mais facilidade, então tipo, eu não me dediquei muito, eu só assisti a aula no Descomplica e no YouTube. Descomplica eu assistia geografia, história e sociologia e filosofia eu estudava no YouTube. Só assistir a aula mesmo, tipo, cada assunto eu assistia a aula deitado, meio como um hobby, que eu gostava de assistir. De vez em quando fazia umas questões assim, mas nada demais, mas porque eu tinha facilidade nesse assunto. Linguagens, eu só estudei a parte de interpretação de texto, mas com, tipo, sei lá, figura de linguagem, funções de linguagem, interpretando textos literários e tal, mas, tipo, como eu só comecei a fazer isso no final do ano, vendo a aula também no Descomplica, fazia pouquíssimas questões. Gramática, Gramática não, nem toquei. eu também deixei de Cara, lado. velho. Tem muita gente que faz isolado linguagens por causa da parte de português, mas no geral isso vai ser usado pra redação. Só que você treinando muita redação, você vai pegando essas dicas com a correção, né? Tipo, eu não sou perfeito não em gramática, eu sempre errava uma besteirinha na redação e Eu tudo, também. mas não é algo que você pode perder muito tempo de estudo, É, porque não cai diretamente no Enem. sim. Você tem que saber o básico para você fazer a prova do Enem, de gramática,
E você tem que estar com a gramática afiadinha para a redação, só para você tentar fechar a competência 1. Pronto, a redação, que é muito importante, eu fiz durante o ano todo, desde de fevereiro até janeiro do outro ano, fiz eu acho que umas 25 redações em casa. Fazia, tipo, em média, uma redação a cada 2, 3 semanas. Mas isso porque meu nível de redação já era muito bom, desde o ensino médio, que eu só tive nota boa de redação. E eu só tive que relembrar como é que eu fazia e pegar amanhã, né? Tipo, pegar as dicas realmente de como melhorar uns aspectos que eu tava com problema. Mas eu não me limitei a isso, a redação. A redação teve outra coisa importante que eu, tipo, buscava muitas outras informações no YouTube. Via correção de outros professores, via dicas de outros professores, conteúdo buscava por fora, coisas que eu gostava de estudar, de economia, filosofia. Eu não me limitei só ao cursinho de redação, porque eu acho que a redação é muito amplo. Sim. Os corretores muito diferentes, corrigem de jeitos muito, muito diferentes, e você tem que estar preparado para todos os tipos, tentar cercar para errar o mínimo possível para isso. E esqueci de falar também que eu fazia bastante simulado até. Todos os simulados que o Camerino fazia na Isolada eu fazia, gerais, de matemática, tudo. E eu buscava simulados online também nas plataformas, no Descomplica, no Jubilu, no outro site que é o Me Salva. Tipo, eu fazia muito simulado, e todo simulado, uma coisa que eu acho muito importante, é todo simulado que eu fazia, eu tentava corrigir depois. Tentava buscar a resposta, a correção, porque o que eu errava, eu focava em, tipo, errei nisso. Agora eu não vou errar mais. Esse foi algo que a gente já bateu na tecla aqui no canal, em outro vídeo falando como é que a gente estudou. Foi basicamente o que fez a diferença para passar. Você tá sempre fazendo questão porque você vai estar ativamente indo atrás do conteúdo, não vai estar só recebendo, lendo essas coisas. E eu sempre pegava os comentários das questões que eu tinha errado e separava, tipo, numa folha pra eu reler depois. Ficar lembrando, era algo que fixava bastante. Eu acho que é basicamente inútil você fazer a questão, fazer o simulado e não buscar ver o que errou. Não buscar corrigir o que errou, porque você vai errar de novo, vai aparecer de novo, né? Então você tem que fazer e corrigir. Tentar buscar a resposta certa e entender como você errou, entender como é o certo. Porque na próxima prova que você estiver fazendo, você vai lembrar. Eu errei aquilo, errei isso, não vou errar de novo, agora eu sei fazer. Eu acho que isso ajuda muito. Agora, outra pergunta que mandaram pra gente lá na caixinha é como você administrava o descanso? Querendo ou não, foi um ano muito cansativo, o Enem até o momento dele se estendeu muito, podia se esgotar. Como é que você lidava com isso? Então, como eu falei um pouco, eu tentava deixar minha mente sempre tranquila, não esgotar ela com estudo. Então minha rotina era mais ou menos assim. Eu ia dormir muito tarde, eu acordava muito tarde. Eu acordava meio-dia, 1 hora, começava a estudar à tarde só. Aí à tarde eu estudava quando eu estava tipo, mais descansado, eu estudava as coisas que me cansavam mais. Cálculo, natureza. E aí quando eu estava começando a ficar cansado assim no começo da noite, eu descansava, parava, ia jantar, ia conversar com meus pais, ia fazer outra coisa. Depois eu voltava para estudar um pouquinho de humanas, que era o que me relaxava um pouquinho mais, que eu conseguia ficar mais descansado estudando. Não precisava estar muito focado. E aí quando eu descansava, voltava a estudar o que era pior para mim, que era mais difícil. E eu estudava, o momento que eu mais estudava, que eu estava mais tipo concentrado, era a madrugada, que era o momento que eu tenho menos sono, que eu sou mais focado, não tinha barulho em casa. Então meu descanso durante o dia era assim, tipo, quando eu tava cansado eu parava. Quando eu percebia que eu não tava conseguindo render mais, eu parava, descansava, ia fazer outra coisa, ia fazer exercício pra academia, fazer academia em casa, ia assistir alguma coisa. E fim de semana eu estudava muito pouco, eu normalmente fazia um simulado e só, tipo, não estudava muito fim de semana, só quando tava com vontade assim de pegar alguma coisa extra. Como estava em pandemia, eu não podia sair muito, né? Então eu estava em casa. Quando melhorou um pouco as coisas, eu saía para casa de amigo, mais no final do ano passado. Mas, tipo, só quando estava melhor. Quando eu estava nos piores momentos da pandemia, que eu estava em casa, eu ficava em casa, descansando, assistia série, filme, jogava. Então, tipo, não era algo que me consumia, assim. Eu não deixava chegar a exaustão na minha cabeça. Tem muita gente que acha que a pessoa tem que estar... Não, vou tentar 100% focado nisso, só posso pensar nisso. Inclusive... acho que em 2017 a gente... Você já tinha ido pra Recife, mas a gente, como tava aqui fazendo ainda tava fazendo aqui isolado, a gente final de semana ia pra um cinema, alguma coisa assim, assistir filme. Se você puder, faça algo que te faz bem com seus amigos, vá pra academia, descanse, veja série, não se preocupe com isso. O importante é realmente estar fazendo as questões, estar tendo seu cronograma e estar com a mente bem tranquila.
É porque tem gente que fica muito pilhada, tipo, eu preciso estudar X horas no dia, fica querendo saber quantas horas fulano estudou pra poder passar no dia. Exatamente. Eu acho que, tipo, você estudar até chegar à sua exaustão mental não vai te ajudar, você vai perder muito conteúdo, você não vai conseguir reter o conhecimento, principalmente tem que estar descansada, você tem que tratar aquilo como algo que você está fazendo não só por, como é que eu digo isso, não só para se esgotar também, não só para ter todo o conhecimento possível, tem que ser algo progressivo, aos poucos, gradual, tem que relaxar e não pode deixar de fazer suas coisas, de ter sua vida sem ser de estudos, de sair, de se divertir, de ter hobby. Isso vai te ajudar muito sua cabeça a ficar tranquila nos momentos e até para fazer a prova. Quando você chegar na prova, você vai estar mais tranquilo, mais descansado. Se você ficar numa neura de ter que estudar tudo, na hora que você chegar na prova, você vai estar cansado, você vai estar com a cabeça morta de preocupação e não vai ser tranquilo para você. E como é que você conseguia garantir que você de fato estava absorvendo aquele conteúdo que você estava estudando? Pois é, eu acho que a única forma de fazer isso é com questão. Depois de assistir a aula, depois de receber a teoria, você faz questão e vê se acertou, se errou. O que você errou, você tem que voltar para rever. E assim você vai ver se você conseguiu reter ou não. Isso imediatamente, né? E para reter a longo prazo, eu acho que simulados são bem importantes, porque nos simulados você vai estar revendo o conteúdo do ano todo. Então, você estudou um assunto no começo do ano e você vai chegar no meio do ano e fazer um simulado, você vai ver se você ainda lembra disso. Se você não lembrar, você vai ter que voltar para relembrar. Aí é importante ter a revisão, ter resumos anotados e pesquisar coisas mais rápidas na internet para estar sempre lembrando dos assuntos que estudou. Realmente, eu acho que não tem nada melhor que questão como métrica pra você saber, que é uma preocupação do pessoal. Oi, será que no final do ano eu vou lembrar? Se você estiver fazendo simulados, sempre estudou um assunto, fez sobre essa matéria específica, não precisa ser sempre completo. Vai aos poucos, quando for no final do ano vai dar certo. Você vai estar fazendo um bom simulado geral e completamente no caminho para ser aprovado no curso. E você tinha alguma meta de questões por matéria? Você fazia até quando achava que estava bom? Fazia tudo que passavam para você? Como era a sua relação com isso? Era bem bagunçado, não tinha organização nenhuma com isso. Matemática eu fazia todas de sala, sempre, tipo, alguns minutos antes do professor fazer. Dava Logo conta de depois. média, você lembra? Tipo, não sei, ele fazia, sei lá, 20 questões por aula, mais ou menos. E no começo do ano eu fazia as de casa, chegava a fazer todas de um módulo, assim, sei lá, 100 questões por... Não sei. Eu realmente não sei o tempo. Mas eu fazia, tipo, não fazia absurdamente, mas de matemática, mas fazia uma quantidade razoável até. Das outras matérias eu fazia depois da aula, tipo, via uma aula, fazia umas 10 questões, que era o que tinha no site do Descomplica. Eu fazia isso, só, tipo, não fazia muito mais que isso, não. Não era absurdo, não era, tipo, certinho, era meio bagunçado, tipo, eu via a questão assim, depois da aula, fazia. Quando eu tava com preguiça, eu não fazia, quando eu tava com muito foco, eu fazia mais. Não tinha uma métrica certinha, não. Tipo, acho que se você colocar metas muito rígidas, você vai estar prejudicando um pouco sua flexibilidade de estudo, né? Do que você quer estudar ou não no momento. E agora, a última pergunta, que é uma pergunta de uma das suas futuras veteranas da faculdade, que é: o que você espera da faculdade de medicina? Pois é, velho. Eu tenho certeza que vai ser bem mais puxado, assim, de estudo, que eu vou ter muito mais dor de cabeça para estudar, porque meu método de estudo é muito bagunçado, muito desorganizado. Eu sei que isso não funciona muito para a faculdade de medicina, como eu vejo nos vídeos que vocês colocam, em todos os meus amigos que fazem medicina. Eu acho que eu vou penar um pouquinho no estudo, mas eu acho que vai ser muito gratificante para mim estudar, porque são matérias que eu gosto, é uma área que eu gosto. Eu espero fazer muitos amigos, ter um grupo de amigos legal que nem vocês têm também na faculdade. Espero aproveitar os momentos não acadêmicos da faculdade, de festas, de Intermédio. intermédio. E eu espero também aproveitar academicamente, não só na faculdade, né? Fazer, sei lá, trapa-ligas e Sim. aproveitar Estágio. tudo que eu consigo aproveitar, E eu quero realmente me dedicar, quero estar envolvido na faculdade, quero estar aproveitando o máximo que eu puder. Acho que vai ser bem legal, tô ansioso para começar, apesar de que vai demorar um pouquinho ainda. Mas é isso. Ó, tá vendo que o cara já vai entrar, tem tudo pra fazer a melhor faculdade possível, porque realmente é esse o pensamento.
tem que estar na faculdade, você vai ter que estar se dedicando a ela, mas sem deixar de aproveitar a vida e sem deixar de aproveitar as oportunidades, porque você só entra pra ficar estudando, você vai se prejudicar totalmente no pessoal e até mesmo academicamente. Você não vai entrar só pra assistir aula e fazer prova. A faculdade tem um mundo à parte de outras coisas pra se aproveitar. E que conta até pra sua aprovação na residência no futuro, se você está pensando que isso é bobagem, essas coisas extras. Até porque a vida não é só faculdade, né? Não adianta você fechar tudo que você tem só ao estudo da matéria. A vida, tipo, você tem que estar aproveitando as outras áreas também para você conseguir render na faculdade. Para a saúde mental, isso é muito importante. Você não pode estar fechado a uma coisa só. Você tem que estar aproveitando tudo para conseguir render nas coisas, para não fazer nada mal feito, fazer bem feito, mas não excessivamente. Eu acho que esses excessos que as pessoas cometem de estudo na faculdade ou de falta de estudo são as coisas que mais atrapalham, e eu pretendo tentar balancear bastante isso aí. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. A gente agradece muito você, Coimbra, por ter aceitado compartilhar suas experiências com o pessoal. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito. Tirou muita dúvida que o pessoal que tá fazendo o SISU tem. E se você quiser dar uma mensagem, né, pra galera agora, finalizar o vídeo. Primeiro eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, pelo todo o projeto que vocês têm de mostrar como é a vida na faculdade. Isso ajuda muito quem está estudando, quem está planejando entrar. É um jeito muito divertido que vocês colocam. Queria agradecer de coração a vocês. Queria dizer que todo mundo que tem dúvida de estudo, de preparação, só me falar comigo no Instagram, @joaocoimbra. Pode perguntar que eu respondo tranquilamente. Vou ter todo o prazer de ajudar. E que não desistam, que estudem, que se for o sonho de vocês, que vão atrás, que vocês vão conseguir, vocês vão realizar esse sonho, e que não se importem com tempo, com idade, tudo no seu tempo, as coisas acontecem como tem que acontecer, como é o melhor para vocês. Acreditem nisso e vão atrás que vocês vão conseguir. Valeu! Então é isso, a gente agradece demais a sua participação aqui, Coimbra. É uma honra ter o primeiro lugar de medicina da UFAL aqui com a gente. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, também se inscreve aqui no canal. E vai atrás da gente lá no Instagram também, @medmind, que a gente sempre tá interagindo com vocês, com caixinha de perguntas. Pode vir no direct também falar alguma coisa que vocês precisarem, alguma dúvida. E é isso. Até a próxima! Thank you.